noite, amigos. 7h07. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira, 19 de julho de 2018. Quem aproveitou o solzinho de ontem, o solzinho de hoje, né, agradeça a Deus, porque amanhã já vem um friozinho e tal, e depois vem chuva fria. Então será uma sequência de adversidades. Se você aproveitou, aproveitou. Se não aproveitou, já tira o seu casaquinho da naftalina, já tira o seu cobertorzinho, né? Coloca no sol, que ainda amanhã parece que vai aparecer durante uma parte do dia, e depois seja o que Deus quiser, porque nós somos sobreviventes. Agora o Caberlon, que está aqui conosco, o Marcos Vinícius Caberlon, que é da Serra, ele tira isso de letra. Lá em Lagoa Vermelha, um dia desses assim, de 8, 9 graus, nós andamos de manga de camisa. Não é bem assim, mas eles pegam todas as mangas de camisa e botam. Para eles essa ideia. Não, para não gripar. É o contrário daqui. Ah, bom. Se o cara dá muito encasacado e tal, gripa. É isso aí. Amanhã, no horário... Paulinho Luz, que vai vir junto contigo aqui, é de São Marcos. Quer dizer, só tem gente da Serra aqui. Tá ótimo. Eu é que sou forasteiro. Eu é que não nasci na grande Lagoa Vermelha, então. Nasceu em Porto Alegre? Nasci em Porto Tu é Alegre. bundinha, então, né? Antigamente, quem ia à Lagoa Vermelha queria tomar nossas namoradas, nós chamávamos de bundinha. Mas aí nessa época que iam pra tomar tuas namoradas, eu não era nem projeto ainda. Tá bem, tá bom. Valeu. O que tu ia dizer? Não, amanhã, no horário do Dá a preliminar... previsão do tempo completo aí. No horário do preliminar... Preliminar que vai a hora 1h. Estaremos com 27 graus. E ao final da noite estaremos com 7 graus de temperatura. Imagina? Maravilha. Que beleza. Vai baixar Maravilha. 20 graus em 10 horas. É uma maravilha. Então já sei. Quando eu voltar para casa já vai começar a esfriar. Exatamente. Nós ficamos aqui até 15 para as 2 da tarde. Eu chego aqui 11 e pouco. Tá? Então, já tem que trazer um casaquinho. Já tem que voltar com a japona. Japona, Essa é japona, velha, né? Ele não sabe nem Ou o que é. capote. Ah, eu sei. Sabe o que é? Ou capote. É verdade. Capote já não é do meu tempo. Capote é maior. Capote não é do meu tempo. Japona Japona. é a jaqueta, né? Mais reforçada. E capote é o casacão. Casacão aquele que vai até comprido, quase no aquele chão, que arrasta quase no chão, né? Vai lá na canela. Cadeira cativa também é cultura. Oh, mas pelo menos história antiga a gente pode contar, né, Ré? Que a gente sobreviveu. Não vem com esse negócio de história antiga aí, porque... Por quê? Não, tu é mais velho do que eu, né? Bom, mas não tem problema, mas a gente tem história para contar. Agora, Pero não mútil, né, Caberão? Eu aprendi muito nesses últimos anos, sabe? O cara vai contrariando, assim, algumas coisas, a gente vai aprendendo, né? Depois que eu aprendi que chimarrão não tem nada a ver com a erva mate que a gente bebe, que é o cachorro do gaúcho, aí eu disse, mano, a gente acha que sabe alguma coisa, né? Fui na casa do gaúcho ali em Canela, que eu aprendi de coisa ali em poucas horas, fiquei com vergonha. Não existe árvore de erva mate, cachorro que acompanha o gaúcho é que é chimarrão, né? A bebida é mate mesmo, né? Vou dizer uma coisa. Ele esperava a árvore de erva mate e eu que sou o bundinha, né? Mas tudo bem. Nossa, nós dizíamos lá em Lagoa Vermelha, nós tínhamos uma erva, uma árvore com as folhas moídas davam mate, ou mate, né? Então aí virava erva mate, né? E juntaram tudo, deu erva mate. Mas nós tínhamos um pé dentro das nossas dependências lá em Lagoa Vermelha. Mas tá bem, só para começar história, o programa. Né? Descontraindo, né? O Internacional joga hoje às 9h, não perca a hora aí. O Internacional que já está atrás do Grêmio. Vê que essa guerra Grenal vai ser legal. Mas o Grêmio vai jogar mais 2, 3 partidas só com o time principal. É um crime. Porque esse é o campeonato que o Grêmio daria de rebenque. Não sei se você concorda. Não, concordo. A gente olha os outros todos com medo. Os caras vêm para cá com medo do Grêmio. O Internacional jogou com medo do Grêmio. Sim. O Atlético Mineiro ontem teve medo do Grêmio. O Grêmio ia roubar esse campeonato, que eu digo ganhar com o pé nas costas. Hoje ainda falei com o Alberto Guerra sobre uma publicação que eu fiz sobre o Kahneman. E aí, mas depois eu falo sobre isso para não atropelar o Caberlon. E eu estava dizendo exatamente isso para o Guerra. Estava dizendo isso para o Guerra. Não... hoje dentro do futebol brasileiro, talvez o Palmeiras tenha um elenco com condição de para rivalizar. Encarar. Mas também tem as 3 competições. Mas é o... Bom, ainda taco a taco. Rivalizar. Não, mas é boa rivalizar. Porque fez 2-0 no Grêmio aqui, né? O Flamengo, que tinha alguma coisa diferente, também se desmontou. Perdeu, né? Comprando Vargas e Vitinho. Bom,
Tomara que encaixe dê certo. Agora, quanto tempo vai levar? O problema é o encaixe. É isso, quanto tempo vai levar? Ontem eu vi um pouco do jogo de São Paulo e Flamengo, percebeu que o São Paulo foi pro Rio e achou um gol. Com muito mérito, venceu o jogo, sem nenhum problema. Lei do ex, né? Everton fez o gol. Dispensado. Sabe por que ele foi dispensado do Flamengo, né? Não. Porque o Flamengo, como tem muito dinheiro, tinha 6 jogadores com a mesma característica. 6 meias carérrimos. Um foi dispensado antes, que foi o Conca, porque não teve condição clínica. O Everton entrou como esse também. Tinha o Giovânio, que praticamente não joga. O Everton Ribeiro, tinha o... Puxa vida, o Paquetá, que também joga mais ou menos na mesma faixa, e tinha um outro. Não, tem o Diego. O Diego. Mas tem mais um ainda. Tem mais um. Eu acho que... Se não me engano, foi pro Atlético Mineiro mesmo. Concordo contigo, eu acho que realmente o campeonato está desenhado, está pintado para o Grêmio. Agora, se isso vai acabar acontecendo ou não, vamos ver, né? Já está chegando o Paulinho Luz, aí nós vamos colocar o Paulinho Luz na conversa. Maurício, só passa então para eu colocar o Paulinho Luz no ar aí. Os jogos de hoje, até te empresto aqui, você faz a leitura, simplesmente. Vamos lá então. Só para poder focar em ti aí. Os jogos de hoje, então, Rec, começam em 17 minutos, 2 partidas, Chapecoense e Bahia, e o Cruzeiro enfrenta o América Mineiro, um clássico regional, de certa forma. 2 jogos que começam às 7h30, então dentro de instantes. Às 8h, ainda durante o Cadeira Cativa, tem Vasco e Fluminense, vamos pegar os 30 primeiros minutos, Santos e Palmeiras. E às 9h, o jogo do Inter com o Atlético Paranaense. Aliás, jogo este que está tendo agora uma preliminar, né, Rec? Como é gramado sintético, pode. Internacional e Atlético. E Atlético pelo... Deixa eu só dizer que esse papel a gente reaproveita, tá? Antes que me chamem de atrasado no tempo e no espaço. E a gente utiliza mais de uma vez e normalmente já vem no reverso da folha aqui. Esse é o teu famoso tablet. É o meu famoso tablet, né? Então, não tem desperdício aqui, não tem nada antinatureza, nada. Então é só para ficar claro que você não diz, porque não lê direto do computador? Isso aqui é um computador hoje, tem tudo aqui. Né? Tava na mão, inclusive. Né? Não, isso é verdade. Mas era... O meu estava mais na mão. Assim como está na mão, e os números é que se tornaram oficiais, a venda do Alisson todo mundo esperava, mas os números oficiais são 278 milhões de reais. É a maior negociação de um goleiro na história. A venda do Alisson para o Liverpool. 65 mil euros? Quanto é que deu o total? 62 milhões e 500 mil euros. 65 mil é boa, né? Bem de matemática, hein? Em reais, 278 milhões. Mas baixou depois da Copa. Baixou. Quanto é que eles pediram? Pediram 300 milhões para o Real Madrid. E quanto é que deu isso aí? Deu 278. E mais, 10 milhões de euros, 44 milhões variáveis. Não, é a mesma coisa que o Grêmio fez com o Arthur e dá 300 milhões também. Então venderam pelo preço que eles queriam. O Real Madrid não quis, se fresqueou, e o Liverpool foi lá e pagou. Só para provocar um pouquinho o Paulinho Luz e o Caberlon, imagina se não fosse frangueiro. Ou se fizesse milagre. Eu nunca vi... ele não tomou frango, né? Eu nunca vi... Tem que encontrar um Cristo, né? Ou mais de um Cristo. Tem o Gabriel Jesus, tem o Tite, tem ele, tem o Marcelo. O Fernandinho. Paulinho, tem o Fernandinho. Tá? Mas o que mais se fala, até por ser da aldeia aqui, é que ele não fez milagre. Ele não teve chance de fazer milagre. Qual foi o bombardeio que teve contra o gol brasileiro? Isso tem uma defesa num jogo... Ele faz contra a Bélgica no chão. Difícil. Eu acho que é talvez essa. Sim, mas não serviu para salvar. Porque eles querem dizer o seguinte, não, um grande goleiro faz milagres. Não, mas nos gols que a seleção tomou... O gol do Fernandinho, por exemplo, dá para discutir, se ele tivesse um pouco mais bem colocado. O gol que foi no outro canto, diz, mas ele não pode ficar grudado num poste, tem que estar mais para o meio. Talvez o primeiro gol que ele tomou contra a Suíça, ele podia ter na bola, saído. Mas ele acreditou no zagueiro. Eu acho que aí ele, enfim, né, ele podia ter saído ali. Só. De resto, a bola bateu nas costas do Fernandinho. Estávamos falando do Paulinho Luz, que dominamos aqui a região agora. Paulinho de São Marcos, Caxias do Sul e Lagoa Vermelha. Então, tudo pertence à grande Lagoa Vermelha, mas aí é uma circunstância, né? Olha, pelo que eu li nos livros de história, já que eu sou de Porto Alegre, é grande vacaria. Se em quadrinhos, vai ler livro de história. É grande vacaria, pelo que eu li nos livros. A controvérsia, né?
Acho que é a Grande Esmeralda. A Grande Esmeralda. A Rádio Esmeralda fica em Vacaria. Sim. Né? Nós estamos falando antes de você chegar aqui, que o Grêmio, se pudesse focar no Campeonato Brasileiro, que não ganha desde 96, vai fazer agora 22 anos, né? Vai terminar o ano, se o Grêmio não ganhar, 22. O Internacional, se não ganhar, vai para 40 anos. 40 anos vai. O Internacional só tem o Atlético Mineiro atrás dele, dos grandes. Até os mais 71. Ganharam, os mais imprevisíveis ganharam. O Botafogo ganhou, o Vasco ganhou, o Fluminense ganhou. O Atlético Mineiro não conseguiu ganhar, de 71 para cá. É Inter e Atlético, dos maiores. Nunca tinha feito essa correlação, mas é verdade. O Cruzeiro 78, ganhou, o Corinthians ganhou, o Palmeiras ganhou, São Paulo ganhou, Santos ganhou, todos os grandes. E os de Curitiba, até o Atlético Paranaense ganhou. Curitiba ganhou em 85. Até os grandes do Paraná já ganharam. O Internacional não consegue ganhar. Mas o Grêmio vai fazer 22. E eu estava dizendo aqui, junto com o Cabelão e com o Maurício, esse seria o campeonato do Grêmio ganhar com o pé nas costas. Os times estão vindo jogar com medo contra o Grêmio. O Atlético jogou com medo, ontem perdeu igual. O Internacional jogou com todos atrás da linha da bola. Rec, boa noite. Boa noite, Rec. Prazer estar novamente aqui contigo, com o Maurício, Eberlon, caxiense, conterrâneo. Eu vim agora para cá, Rec, e eu vinha exatamente pensando, né? Esse agosto que nós teremos todos esses desafios, e o presidente Romildo ontem no seu coletivo fez uma abordagem, né? Na realidade nós teremos um mês jogos crucial. Mas nós tivemos na segunda-feira, Rec, uma palestra do Nelson Ferreira da Pluriconsultoria, numa atividade da presidência da Comissão de Planejamento Estratégico, que é presidida pelo Carlos Dil, que eu sei que seguidamente ele participa aqui, mas num patrocínio do clube, mas no Conselho Deliberativo, né? Inclusive o Bugim foi que presidiu a sessão. E ele deu alguns dados interessantes. Primeiro, você sabia que o Grêmio Internacional são os clubes que mais jogam no mundo? No mundo, sim. Você sabia disso? Isso eu tinha lido por causa da publicação da Pluri. E excluindo-se o Sport Recife, são os clubes com maior quilometragem feita nos últimos anos. Também sabia. Então o que ocorre? Até, né? Por jogarem mais. Por jogarem mais. E por ganharem coisas. E por ganharem coisas e por nós estarmos no meridional aqui, né? Sim. Isso aí nem se fala. Fim do mapa, né? No extremo sul. Então o que ocorre? Né? A gente, até pela responsabilidade institucional que a gente tem, vamos dizer assim, que o Grêmio, para ser campeão brasileiro, e por favor, é isso que eu vinha pensando, que nós estamos disputando a Libertadores, disputando a Copa do Brasil, passando por uma Recopa que foi concomitante ao Campeonato Gaúcho, e com aquela situação criada pelo time de transição que colocou o time profissional em dificuldade em ter que jogar todas as partidas por vitória. O melhor teste de maturidade de um clube foi do Grêmio. O Grêmio não se atrapalhou. E aí, Rec, obviamente que eu agora fiz essa reflexão de que nós estamos em quarto. E bem. Em quarto, e bem. Né? Porque eu falava hoje, né, num telefonema para o Romildo, se nós, e precisamos fazer esse score, ganharmos do Vasco, nós principalmente voltaremos do Rio em segundo, terceiro lugar, voltaremos muito mais bem colocados. Aí você tem que fazer a retrospectiva pelo outro lado. O presidente já deu uma luz ontem. Ele não vai entregar tão fácil assim. Não. Esse negócio de jogar sempre com reserva. Não, nós vamos ganhar. Na minha modesta opinião. O presidente chegou a dizer, dá para administrar as três. Até porque esse ano ninguém está disparando, né? Acho que o presidente se empolgou com o rendimento, que deu gosto de ver o Grêmio jogar. Exatamente. Foi uma partida realmente muito boa. Era só esperar a hora do gol, né? Se é o jogo que o cara está assistindo, mas já aí, sabe quem vai ganhar. Aí, aqui começa. O Grêmio está novamente a quantos jogos em ganhar uma Copa do Brasil? Sim. Meia dúzia. 6 jogos. 6. É 8 a Libertadores e 6 a Copa do Brasil. E 6 a Copa do Brasil. Mas 10 de ganhar... 60 milhões esse ano. E 10 de ganhar o Mundial, né?
Não, e aí, que volta... Não é. Pô, são os 8 da Libertadores mais 2 do Mundial. Se ganhar a Copa do Brasil, se ganhar a Libertadores, está perto do Mundial. Não dá. Tem 2, são 4 jogos lá, né? Sim, mas não, lá são 2, é semifinal e final. O Grêmio e o europeu e o sul-americano. É um jogo só, não é? Um clube americano aqui, né? Principalmente da América. É um jogo com sorteio que pode ser um africano ou um da América do Norte. O raciocínio foi que fosse 2 jogos, e a final, né? Não é um jogo só. A final com o Real Madrid, que já ganhou a Champions, né? Mas o que você falava com o presidente? Não, que a vitória sobre o Vasco para nós é fundamental. Caminha bem. Não, nenhum empate lá no Rio é bom para nós. Realmente é a vitória, porque aí nós encaminhamos para iniciar o dia 1º, que é o primeiro jogo com o Flamengo, já estando no topo, ou muito próximo do topo. O jogo do Vasco é aqui. É lá. O jogo contra o Vasco domingo agora? É lá no Rio. É lá no Rio. O Grêmio inclusive, viaja amanhã. E treina no Rio sábado. Quando é que o Grêmio emenda 2 jogos? Nós jogamos com o Flamengo dia 1º aqui, voltamos a jogar com o Flamengo. Primeiro pela Copa do Brasil, dia 1º. E dia 4 pelo Campeonato Brasileiro. E dia 7, que é terça-feira, jogamos a primeira com o Estudiantes de La Plata lá na Argentina. É brabo. E jogamos, que antes, jogamos no Rio agora com o Vasco, domingo, e jogamos com o São Paulo, que está na frente, na quinta-feira. Dia 26. Sim, em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Aí sim, em Porto Alegre. Contra a retranca. A sequência do Grêmio, para deixar claro o pessoal de cara. O Diego Aguirre, ele não gosta de retranca. Ele não se retrai. Mas ele não é de mudar muito. É um time que sai rápido também, o São Paulo. Bom, é que você viu o jogo ontem, tem uma vantagem sobre um pedaço do jogo. Ele soube se defender contra o Flamengo. Ele administrou do meio para trás, o Flamengo tinha dificuldade, não conseguia. Eu vi uma parte do segundo tempo. E ele administrou muito bem o jogo. O time dele administrou muito bem o jogo. Ele organiza. E eu estava vendo, com base nesse jogo, eu estava vendo uma análise... Não é ele que vai treinar o Uruguai, Maurício? É um dos especulados. Pois é, mas não definiram. Mas vai sair o Aguirre é um dos... Não tem mais. Não tem condições clínicas. 4 Copas do Mundo já, né? 3 agora na sequência e uma lá atrás. Mas nesse jogo do Flamengo com o São Paulo ontem, que foi o jogo da TV aberta, então por isso que as pessoas acompanharam mais, eu estava vendo uma análise do Círio Quadros, técnico, da diferença do futebol brasileiro para o futebol que nós assistimos no Mundial. Um futebol com muitos espaços, com uma marcação fraca. Salvo engano, ele está em Caxias do Sul. Está por Caxias. Está morando ele lá? Trabalhou, ele uma época... Mas é novo ainda, né? É novo. Ele trabalhou no Caxias. Círio Quadros é bom técnico. É um bom técnico. Tá, o que ele estava dizendo, Maurício? Não, ele fez uma análise, postou nas redes sociais. Os espaços no campo ontem eram enormes. Aquilo que não viu na Copa. E uma coisa que nesse jogo ficou muito claro... padrão na Copa, né? E esse gramado também, padrão de Mundial, né? Foi no Maracanã o jogo, então é um gramado com qualidade. Mas ele destacou uma questão que até passou meio batido na transmissão da TV. Muitos jogadores tiveram cãibra porque correm mal. Os jogadores brasileiros, por hábito, correm mal. É uma corrida meio desordenada, não é tão... a parte tática não é tão desenvolvida aqui por isso. Bons preparadores, sim. O São Paulo teve 3 substituições por cãibra. Teve um quarto jogador que teria que sair e não sair porque não tinha mais o que fazer, e um expulso no finalzinho do jogo que deu no cara do Flamengo porque não tinha mais perna. Ele derrubou e aí o cara já tinha um amarelo, deu o segundo e deu, né? Mas aí é que o Douglas disse uma coisa importante ontem. Uma coisa é treinar, né? E outra coisa é jogar. Então o pessoal está voltando de uma parada, é o primeiro jogo e o pessoal sente, né? É por isso que nós ficamos, encantados com a apresentação do Grêmio ontem. Aí a gente vê que o Grêmio fez uma preparação muito adequada. Porque eu acho que aquele jogo com o Corinthians, aquele jogo teste foi importantíssimo. O primeiro tempo do Grêmio foi muito bom. Foi muito bom, o Grêmio não sentiu. Né? E você veja que o Grêmio também não teve nenhum problema ontem, nenhum atleta ter tido qualquer problema. O São Paulo teve ontem. A maior resposta do Douglas foi quando perguntaram para ele por que ele queria continuar jogando, se valia a pena e tal, já era um cara consagrado. Ele disse assim, com esse monte de jogador ruim jogando, eu tenho que jogar. Mas ele ontem também deu uma... Mas ele ontem também... Um monte de naba jogando, deixa eu jogar, pô. Vai se focar com os ruins, não comigo. Mas ele não deu uma resposta também muito sincera, ele é muito transparente, né? Ele disse, eu com a bola no pé, eu sei tudo com a bola no pé, meu problema é que eu tô sem bocadura, tô sem ritmo, né? E sabe mesmo.
Sabe? Mas tem até a estatística dos passes aí, ele acertou mais de 80%. Não, e agora ele treinou hoje, né? Sim, ele está no castigo, né? Não, ele treinou e o time reserva jogou com, acho que pelo que eu entendi, jogou com o time da transição. E o Jael teria feito um gol, fez 2, teria treinado muito bem, mas um gol e o Douglas... Que foi pifado pelo Douglas. Foi o treino hoje dos reservas contra o transição. Teve o trabalho, só dá um cutuque e desviar do goleiro. Quer dizer que o Jael fez bem o gol do André ontem, então. Um puxa o outro para cima, isso aí é bom, né? Porque antes diziam, não, o Jael vai tomar o lugar, aí o André vai lá. Muito bom caráter o Jael também, né? No pior momento do André, ele disse, não, vai se recuperar, eu tive o mesmo problema e tal. Agora o pepino do Grêmio vai ser o Kahneman. Eu até estava falando com o Guerra hoje à tarde. Porra, que não entra nessa e tal, que não veio proposta ainda. Mas o jogador passou férias na Itália, teria se encantado com a Itália. O problema é a relação. Se a gente for para a frieza da história dos clubes, não é crível que alguém queira sair do Grêmio para ir para o Atalanta. Isso lá atrás, quando os caras iam para a Europa, por exemplo, o Júnior, o Batista, alguns foram para times menores. Mas hoje em dia... O Zico para o Udinese? O Zico foi para o Udinese e tal. Mas o Atalanta é menos que o Udinese ainda, né? Sim. E aí, o que eu sei, o que eu deduzo, é que ele está no 3º patamar salarial do Grêmio e acho que quer subir. E o Grêmio vai aumentar o tamanho do contrato e vai ter que acertar. Se é isso, acho que tem como acertar. Agora, se ele se apaixonou mesmo pela Itália, pela segurança, por tudo, não sei, aí vai complicar um pouquinho, porque não é só balão de ensaio. E aí tem outras coisas, o Paulinho está me olhando porque ele já sabe da realidade. Tem até gente falando pelo Kahneman, que já não tem mais o mesmo relacionamento com o Kahneman. Tem um representante que tem um bom relacionamento com o Kahneman. O outro que ficou um resíduozinho da vinda para cá e deu alguns quiprocose, e parece que nem o Kahneman gosta muito, e é o que está alimentando aí. Então eu fui me informar, não só conversando com o Guerra, conversando com outro cara aí, um empresário, perguntando sobre quem é A, quem é B, esse cara é quente, esse cara não é, porque o Grêmio diz uma coisa, a imprensa diz outra. Né? Agora, quando vim da Itália, a informação, de repente, porque não veio da Itália, né? A do Luan veio da Itália, veio da Lazio, né? Veio de Roma, a especulação veio de lá, né? Sim, surgiu lá. O Rec, eu falei com o presidente hoje e a informação, o Grêmio não recebeu, deve ser o que ele passou, absolutamente nada formal, nada. Não temos nem proposta, nem... Então, e mais, estou me valendo também até do que o presidente disse na entrevista ontem, e isso eu assisti, Rec, porque eu estava lá. O Kahneman assinou contrato, renovou contrato, num processo de valorização, de reconhecimento, lá nos Emirados. No dia do jogo, praticamente, ou na véspera do jogo, se eu não me recordo, mas eu me recordo de ver o procurador dele com as nossas representantes, enfim, né, assinando o contrato, e esse contrato foi trazido exatamente no local onde eu estava com o presidente, para o presidente assinar. Então agora, houve o reconhecimento, e posso te dizer que ele está num patamar... Mas abaixo de Jeromel, abaixo de Luan, é que eu mais ou menos entendi depois a lógica. É que ele veio para cá, o Grêmio aceitou o que ele pediu, né? E veio de um mercado onde paga bem, que é o Atlas, e era do México e tal. E depois o Grêmio espontaneamente reconhecendo o seu valor, enfim, colocou ele num patamar. Agora... Ele se valorizou ainda mais, né? Ganhou mais títulos ainda, né? Ganhou mais Recopa, mais Gauchão. E aí pode entrar o X da questão. Verdade, ele encaixou uma dupla, quer dizer, não um par, uma dupla que não é comum o encaixe que deu dele com o Jeromel. Não é uma coisa natural, normal. Às vezes demora muito. Não, e ele juntou dois jogadores. Ele incorpora essa forma castelhana de jogar, não é? Com o que nós aqui temos... Dois jogadores de perfil diferentes, e que se encaixaram maravilhosamente bem. Um gosto muito especial pela forma, né? Pela bravura. Aqui, ó, Filipão e Cedenir, vamos falar dos velhos aí também, foi uma coisa assim, né? Desculpa. Cedenir. Mas sabe por que o Cedenir não jogou no Internacional? Sabe da história? Aquele Grenal dos 4-0? Não, mas por que ele não jogou no Inter?
Ele subiu, tinha um baita cartaz no Inter. Nosso amigo, está nos vendo aí. O Sedenir não jogou no Internacional porque o Minelli disse para ele, ó, na do gringo, esquece. Quanto tempo esse gringo vai ficar aí? Mas ele vai ser titular. Vai para a lateral, tu vai se dar bem. Vai jogar na lateral. Ele não quis. Não quis. Sabe dessa história? Não, ele mesmo conta. Ele mesmo conta. E foi um grande zagueiro no interior. Foi. Fez uma dupla com o Filipão, que o Caxias foi maravilhosamente bem com os dois, né? Um com qualidade, o outro com mais limitação, mas que se completavam e faziam uma diferença. Não, e aquele Caxias, vamos falar do Caxias, até para homenagear o Caberlon, em 77, aquele Caxias com Nena, com Luiz Freire, com Luiz Felipe, com Clóvis, Bagatini, aí o cara vai ficando velho. Jorge Tabajara. O Osmar já estava nesse time? Tava. Osmar tava também. Pô, já temos quase o time inteiro aí. Vamos ver, Caberlon, vamos fazer esse teste. Bagatini, não me lembro lateral direito. Segato, não? O Segato estava no grupo, mas eu não sei se o Segato era o titular. Depois entrou depois. Não sei se o Segato era o titular. Depois ainda fez aqueles 2 pênaltis pegando a bola com a mão. No Olímpico. No Olímpico contra o Grêmio. Pegou a bola com a mão dentária. O cara deu, tudo bem. Mas Clóvis era o centro médio, né? Filipão, Sedenir e Jorge Tabajara. Clóvis, Nana e os Clóvis, Osmar e Nana. Osmar e Nana. Não tinha o Luiz Freire? Bebeto na frente, o Luiz Freire tinha também. E Osmar, Bebeto e Zezinho. Acho que era Zezinho. Zezinho veio depois. Agora eu fiquei na dúvida. Vou apanhar lá, mas tinha um outro ponteiro esquerdo bom também lá. Tinha um baixinho, acho que chamava... Não sei se é dessa época. Não, Jurandir. Depois... O Jurandir teve o Juarez. Acho que ali estava o Jurandir nessa época. O Zezinho vem depois. Vem depois, O Juarez. O Caxias? Era estilo Jurandir. Não estava no elenco. Estava no elenco. Não era titular. O lateral direito. Vê quem era o... Eu não recordo. Quem é o lateral direito do Caxias em 77? Acho que era o Segato. Acho que era o Segato. Acho que é 77, 70. Ele faz os 2 pênaltis em 77, né? Em 77 fez aquele grande campeonato brasileiro. Eu acho que era o Segato, sim. O Grêmio ganha o Gauchão naquele ano, né? Com o Tele, né? Sim. Em 77, ele quebra a sequência do Internacional, né? Com o Tarcísio e companhia. Corpo Eurico, bom, aí Oberdan, Anchieta e Ladinho. Vitor Hugo, Tadeu e Yura. Tarcísio, André e Éder. Isso aí. Fizemos reservas também. 3 de julho de 77, Caxias 0, Grêmio 0, foi Sérgio Vieira o lateral direito. Sérgio Vieira, lateral direito, e o Paulo, o Segato era o reserva. Sérgio Vieira. E jogava, o Segato alternava. Dá o time aí do Caxias inteiro. Vamos lá. Só antes, nós citamos aqui o Círio Quadros, técnico de futebol, está morando sim em Caxias e disse que vai agendar nos próximos dias para fechar um programa. Então, para ele trazer já esse quadrinho dele aí, já vamos fazer aqui ao vivo. Já vamos fazer o quadro ao vivo aqui. O time que jogou essa partida, 3 de julho de 77, Campeonato Gaúcho no Centenário. Bagatini, Sérgio Vieira, Sedenir, Pontes e Tabajara, Clóvis, Osmar, Paulo César, Zé Guimarães, Bebeto e Jurandir. Isso aí. Mas Zé Guimarães a gente não lembrou, tá direito. Sim, mas para aí. Paulo César Tatu, né? Não, esse time foi nessa partida. Nessa partida. Mas tinha Luiz Freire, tinha Filipão. Não tinha o Filipão aí, não estava naquele dia, talvez não jogou, por alguma razão. Por algum motivo não participou desse jogo. Mas esse era o grupo, e o Segato, o Paulo era o reserva do lado do direito e da esquerda, tanto uma como outra. O Filipão jogou mais tempo no Aimoré, né? Do que no... Não. Do que no Caxias? Não. O Filipão ficou mais tempo foi no Caxias. Ficou mais tempo no Caxias, sim. Tem a tiazinha que mora ali no Aimoré ainda? Embaixo das arquibancadas? Sim. A Gladys, acho que é a dona Gladys, que eu vou sempre visitar ali quando faço jogo no Cristo Rei, ou quando vou a São Leopoldo, né? E tem uma cabeça ela servia as refeições do Filipão. Quando o Grêmio jogou com a Aimoré, no primeiro Campeonato Gaúcho, que inclusive perdemos para a Aimoré lá, eu vi o Filipão abraçando ela lá. E tu sabe como é que o Filipão foi jogar no Caxias? Não. O Caxias queria contratar um meia do Aimoré. Eu não recordo o nome dele agora. E o cara, e aí ele foi lá para falar com o pai do Paulo Périco, o seu Dino Périco era o diretor de futebol, e ele se apresentou como procurador desse jogador. E o Caxias contratou esse jogador, que eu não sei quem é, ele não marcou na história, terminou a conversa, o seu Dino disse assim, tu joga também? Disse, eu sou zagueiro, tal. Eu gostei da tua conversa.
tu é um bom líder, tu não quer jogar aqui? Ele disse, por que não? O contrato fez o contrato do jogador, acabou fazendo dele, o cara ficou 1 ano, foi embora, tanto que se daqui a pouco alguém pode cantar o nome de lá, eu não me lembro, e o Filipão ficou. História, né? E o Filipão jogava no Caxias, lecionava no Cristóvão de Mendonça e vinha fazer a faculdade aqui em São Leopoldo. Depois não sabe porque o cara é vencedor. E ele era tinha um cursinho pré-vestibular, lá o cursão chamava, né? Que era um pré-vestibular. Ele era o coordenador da disciplina. Com aquela cara, o sujeito andando ali. Hoje, Celso Roth se queixou da retranca do Mundial. O que vocês acham dessa? Que em realidade eu concordo um pouco, porque a própria França jogava sempre esperando. Tanto é que você vê que eles ganharam na semifinal. Bélgica. Como? Da Bélgica. Quando eles ganham da Bélgica, eles fazem um jogo feio. Da Bélgica, é a dificuldade que o Grêmio tem aqui. Eles fizeram um gol lá e a Bélgica passou o segundo tempo tentando furar aquilo e tal, e não... Tanto que o goleiro da Bélgica, o Courtois, chega a dar uma declaração dizendo: eu preferia ter sido eliminado para o Brasil do que para essa França jogando assim. O gol de cabeça do Bressan ontem tem a ver com observações da Copa? Ele é idêntico ao gol que sofre o Brasil, só a bola não bate na... Tanto o gol da Suíça, o zagueiro se antecipa, como o primeiro gol da Bélgica? Da Bélgica, idem, e vários gols, né? É uma jogada, se bem treinada, que tem muita eficácia, né? E realmente o Bressan tem essa virtude de saltar muito na área adversária, né? Eu, inclusive, quando saiu o gol no campo, eu fiquei com a sensação de que o gol tinha sido do médio volante, do Cícero. O Cícero salta muito, né? O Cícero é bom. É bom de cabeça. Quem é que foi o melhor em campo ontem para ti, Paulinho? Olha, eu achei, porque eu gosto, né? Eu achei a atuação do Jeromel extraordinária. Mas o Jeromel não foi tão acossado. É que nas vezes que ele apareceu desarmando 8 vezes sem fazer nenhuma falta. No primeiro tempo disparado, para mim, foi o Maicon. Porque o Maicon... Estava sempre com a bola, né? Sempre com a bola. Sempre com a bola. No rebote, no segundo pau, ele com a bola. Na criação, ele com a bola. Na distribuição do jogo, ele com a bola. E quem mais chutou em gol foi ele. Foi ele também. Foi ele também. Agora, eu acho... Essas coisas, né? A experiência de vida e a gente que vai ficando com os cabelos brancos, que tu te lembra que quando o Paulo César Carpegiani voltou da Copa e o Minelli era o treinador aqui, que a Holanda tinha tido toda aquela proeza, com aquele esquema tático e aquela forma de jogar que revolucionou. Eu tinha 11 anos ali, eu lembro alguma coisa. Eu lembro que eu chorei em Holanda. 7-4. A tática do impedimento foi ele que trouxe. O senhor há de se recordar disso. Não, quem trouxe foi Marinho Pérez. Sim, mas ele viu, porque o Brasil contra a Holanda... O Carpegiani ajudou. O Brasil contra a Holanda não conseguia fazer um ataque. Cada vez que nós passávamos meio tempo para atacar, o jogador do Brasil estava impedido. E aí o Carpegiani aprendeu, olhou aquilo e ajudou a implantar. Então eu me lembro que eu, como naqueles anos, né, que o Internacional ganhou todos aqueles títulos, e até nesse time do Caxias aí, a gente morava lá, tu ia ver o time atacar, o Internacional saía, os caras estavam impedidos. E uma coisa assim muito bem treinada. Então, obviamente que o Jeromel, que é um cara inteligente, e o Renato, que o que ocorre, né? E eu não quero isso, e também sou do time que acho que o Tite deve continuar. Mas o Renato, ele é um cara com espírito vencedor, ele é um cara ousado e ele é um cara ambicioso no bom sentido. Pouco o conceito dele. Exatamente, ele agora começou obviamente que ele é uma pessoa muito inteligente, ele é um homem muito sábio, muito perspicaz. Ele sentiu que essa perspectiva pode ocorrer e que ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado. Pode estar mais perto que imagina. Copa América do ano que vem. Exatamente. Tá? Decisão então ele aproveitou... Não deveria ser. Ele aproveitou esse período. Você sabe, os treinamentos do Grêmio, e não foi só do Grêmio, todos eram programados para na hora do jogo estar todo mundo liberado para ver o jogo.
Cabelão, ele que é um cara inteligente, obviamente, e com todo o dispositivo técnico que nós temos lá daquela área de análise de dados, ele foi encomendando. Eu quero isso, eu quero aquilo. E esses profissionais que te dão um pacotinho pronto. Isso aqui é que é o estratégico, isso aqui que é o fundamental. Tu pega um jogo de 90 minutos e em 3, 4 minutos está com a síntese do que realmente... Então ele tem, exatamente, 15, né? Ele tem uma síntese, um resumo escrito do que foi os principais lances de cada jogo. E ele que é um cara que está na vida do futebol desde os 12, 13 anos e está com 50 e poucos, o cara tem 40 anos dentro daquele métier, ele pega... E quando você fala em principais lances do jogo, não são os principais lances da TV, outra coisa né? importante, e isso deve ter havido muito treinamento, o Luan bateu bem todos os escanteios e todas as faltas. O segredo todo... Conseguiu transformar em uma bola efetiva. Porque exatamente. O segredo é cobrar o escanteio, né? O segredo para o cara entrar... Bola, mete no meio da área lá e a cobrança vir bem feita, vir potente, vir forte. Pô, olha aqui, ó, o gol quem está no estádio, a gente quase nem vê. E tão rápido que a bola chega e o cara desvia de cabeça. Eu quando me dei conta, a bola estava dentro da rede. Por isso que eu estou dizendo que eu não sabia se o gol tinha sido do Cícero ou do Bressan. Cabelão, o tamanho da frustração de vocês que são amigos mais próximos do Tite, que ajudaram a construir a história do Tite, você foi o que contratou o Tite, né? Que conversou com o Tite. O tamanho da frustração e o tamanho da realização. O que pesa mais nesse ponto? Porque chegar na seleção brasileira é uma tarefa árdua, quase impossível. O Abelão, por exemplo, está lá no Rio, perto dos caras, já ganhou o título brasileiro, já decidiu Copa do Brasil por Fluminense, por Flamengo, já ganhou a América com o Inter, Campeonato Mundial, está lá do lado dos homens, não consegue treinar a seleção brasileira. Minelli e Andrade não treinaram a seleção brasileira. Na véspera... No dia da estreia, na verdade, estava sentado em casa e tal, e fazendo uma reflexão com meus botões, né? Há 18 anos atrás, 18 anos antes, o Tite era um comentarista da Rádio Caxias, com todo respeito à atividade de jornalista e de comentarista de futebol, e ele veio trabalhar com 19 anos. Nós somos a parte pobre do esporte. Exato, né? E ele começou lá com a gente, com um salário muito pequeno, e foi crescendo, quer dizer, ele conseguiu uma evolução profissional bastante interessante. Mérito pelo trabalho dele, ele é muito trabalhador, ele tem virtudes, tem defeitos como qualquer um, né? Então eu até mandei um WhatsApp para ele, né, desejando para ele sucesso e lembrando algumas coisas. No meio da Copa, logo depois que nós empatamos com a Suíça, no dia 21 de junho completou 18 anos do título gaúcho do Caxias, no dia que o Brasil ganha a Copa de 70, 21 de junho, fomos campeões no México, 21 de junho de 2000, Caxias foi campeão gaúcho. Então eu digo, que te sirva de inspiração, que tinha tido aquele, vamos dizer assim, aquele fracasso em relação à estreia, né, a expectativa de todo mundo, e não deu, não aconteceu. Eu digo que para o jogo seguinte, né, que te sirva de inspiração. O jogo seguinte foi um parto. Mas vamos lá, ele não deixou de acreditar, e, enfim, né? Então, eu acho que ele merece o que conseguiu. Claro que... Eu acho que ele... O que tu falou agora, que a Copa América talvez seja o fim dele, a possibilidade do Renato. O que eu entendo, né? Num clube de futebol, no Grêmio Internacional, no tempo que ele passou, no Grêmio hoje, quem comanda o negócio, quem comanda o espetáculo como um todo é o presidente Romildo Bolzan. E as pessoas do círculo dele. Então, quando o Renato decide contratar um jogador, ele submete isso à diretoria do Grêmio. E aí ele vai discutir se traz o menino que ele trouxe agora, que veio lá de fora, o centroavante André que ele queria. O Marinho, isso. Me tinha esquecido o nome. O Marinho, o André, enfim, os outros, o próprio Kahneman. Daqui a pouco ele precisava de um zagueiro e alguém indicou e ele referendou. O que faltou, na minha visão, o que falta ao futebol brasileiro, na minha visão, na CBF, na verdade, é um gestor. O Edu Gaspar, com todo o respeito que eu tenho, que é o cara que é o gestor de futebol, ele é o cara para organizar as viagens. Falta na CBF alguém que... É o gerente de logística. Isso, é o cara que organiza o hotel, a bagagem, o check-in, o avião, enfim. Chega a tal horário. Agora, falta na CBF, e acho que a estratégia da CBF foi essa, entrega para o Tite, porque a população queria. Se ele ganhar, ele ganhou, se ele perder, ele perdeu. Não foi a CBF, acho que não respingou nada na CBF. Se o presidente da CBF não tivesse feito aquela bobagem de votar lá contra a Conmebol,
tinha passado em brancas nuvens, não atingia a CBF. Então falta ao futebol brasileiro aquilo que eu acredito, os clubes têm que se profissionalizar, mas quem comanda em cima tem que ser torcedor. Falta na CBF pessoas para respaldar a decisão dele e para cobrar dele também. Porque no momento que tu é a última instância, tu tem o poder de contratar, decidir, demitir, escalar, fazer o que tu quiser, tu não tem conselheiro. Os conselheiros estão abaixo de ti, eles dependem de ti. Eles dependem, todos são dependentes. Mas quem teria moral na CBF? Eu não tô. Eu vou pedir licença, porque eu quero lhe cumprimentar pela análise que o senhor está fazendo. Eu vinha preparado, se você me perguntasse, para exatamente dizer o que o senhor me está dizendo. Então, eu não sei, não tem ninguém hoje lá, mas se nós não mudar isso aí, amigo, fracassa na... Pode fracassar ou não. Faltou muito pouco para o Tite ir adiante contra a Bélgica, faltou muito pouco. Nós perdemos um monte de gol, enfim, faltou muito pouco para ele seguir a semifinal. O time que ganhou a Copa do Mundo, todos os 4 finalistas, nós ficamos de fora, nenhum era melhor que o nosso. Nós tínhamos deficiência, tínhamos jogador mal escalado, problema, jogador lesionado, voltando de lesão, ok. Eu acho que faltou ele ter um pouco mais de ousadia no intervalo. Mas, Rec, o problema todo é o seguinte: quando tu é o ser supremo, é como se o presidente Romildo Bolzan amanhã mandasse o Renato embora e começasse a escalar, definir, ou seja, é a instância superior, não tem ninguém na CBF hoje. O Caboclo não poderia fazer isso, que é o futuro presidente? Eu não conheço, não tive a oportunidade de conviver com ele. O tempo que eu andei pela CBF eram outras pessoas. Era ainda a transição do Ricardo Teixeira e o início a minha última passagem pelo futebol na CBF. Voltou com a carteira para mim. E o Marinho... Oi? Não, mas... Chegou com a carteira. Não. Olha aqui, tu quer ver uma coisa? Na Copa que nós perdemos com o Zagallo, com o Parreira, a Copa na Alemanha, com o Parreira de treinador, quem era o diretor, quem era o responsável pelas árbitras? Nós tivemos problema nessa Copa com a arbitragem. Nós tivemos problema. Na Copa de 2006? Nessa Copa agora, de 2018, nós tivemos problema de arbitragem. Sim. Tivemos árbitros que não foram fracos, que foram condescendentes, etc. Naquela Copa de 2006, que o Parreira era o treinador, era a Alemanha, foi a Alemanha, né? Foi na Alemanha. Certo? Quem era o cara que era o responsável, o coordenador geral das arbitragens do Brasil? Perdeu também. Mas não teve um jogo que ele pudesse dizer assim: o juiz era ruim, o juiz não foi bem, não sei o quê. Não, o Brasil foi mal. O Brasil foi mal. Foi mal. Mas não foi prejudicado em momento algum ou não houve uma interferência externa. Quem era o responsável pelas arbitragens naquela Copa? Quem coordenava o conjunto todo? Ricardo Teixeira. Então faltou habilidade política. O futebol fora do campo tem muito mais do que o torcedor imagina. E se você deixar andar sozinho, se você não monitorar, se você não pilotar, se você não intervir, se o Grêmio não for no sorteio da Comebol lá na Libertadores, companheiro, a bolinha vai andar ao contrário. Não é por má fé, nem por má vontade, é por conveniência de negócio. Então, isso influencia no VAR também? No Mundial? Daqui a pouco eles não deram uma falta, deram alguma coisa? Porque... Se o juiz está lá, ele é fraco e ele está condescendente com tudo, o cara não quis nem olhar o VAR. Ele parou e discutiu com quem pediu para ele olhar e disse: eu não vou olhar. Isso o primeiro juízo da estreia, o César Ramos? Não, no segundo, terceiro jogo lá, tem no jogo da Costa Rica, né? Quando está 0-0, tem um momento que o Kessler: eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Não, se é pênalti, não é pênalti, eu não vou olhar. Não, ele para e fica... Porque no primeiro jogo tem no primeiro jogo tem a falta reclamada que o Brasil queria. Nós brasileiros queríamos falta do Miranda e teve o pênalti do Gabriel Jesus que não foi analisado. E no segundo jogo volta o Neymar. Houve aquele problema no jogo com o Lenuz aqui em Porto Alegre que o VAR se omitiu. Que não tinha a câmera na... E que o chefe... Se me permite... Não, claro, desculpa. E que o chefe da arbitragem era um árbitro argentino, te lembra? Aí o presidente Romildo foi a Comebol rapidamente após o jogo. O jogo foi na quarta, na quinta noite, ele já estava viajando para lá. E houve um compromisso que o árbitro argentino não podia participar da arbitragem na Argentina. Porque, ele era do país. Né? Aí nós chegamos, tu sabe toda a história, nós chegamos para treinar na véspera do jogo.
A categoria de base do Lanús estava treinando no campo para fazer uma preparação do VAR. E eles estão em cima de um stand lá, não me recordo se estivesse lá naquela tarde. Não, na tarde não. Eu cheguei no... E quem é que está comandando toda a equipe de arbitragem do VAR? Esse árbitro argentino, que eu não me recordo o nome. E aí houve uma intervenção muito enérgica do presidente e de nós todos, vistos que estávamos juntos. Mas um negócio muito forte, de discussão, de telefonemas e tal. E aí foi que a gente conseguiu, de certa forma, essa isenção de que ele não fosse... Então, o senhor está coberto de razão. A gente que é calejado, né? Quando tu erra no estratégico, e isso que ele está dizendo é estratégico. É isso. Tem que ter um comandante. Como é que nós voltamos lá em 58, 62? O que a gente diz? Tu fala muito, tu fala do Marechal da Vitória. Isso aí. Que era o Marechal da Vitória. É claro, o comandante. Paulo Machado de Carvalho. É isso aí, comandante da delegação. Comandante da delegação. Você está entendendo? O árbitro argentino citado pelo Paulo é o Héctor Baldassi, que estava na equipe de arbitragem. Então, claro. O senhor foi muito feliz na sua explanação. Em qualquer atividade, tá? Você tem que ter alguém para te fazer o contraditório, massa crítica. E essa massa crítica tem que ter independência. O que ocorreu? Ele chegou e obteve sucesso nos clubes com esse estilo de trabalho. Mas no Corinthians, ele sempre teve isso que o senhor está dizendo, sempre teve uma diretoria acima dele. E tu sabe que o André Sanches, com quem ele trabalhou, é um pode cara... ter problemas, mas ele... Mas é um cara que tem posição. Ele é do ramo. Tá? É um cara que certamente faz o contraditório para ele. E é maquiavélico, e é chegador, ele não tem... E isso não pede licença. E mais, tá? Eu nunca estive dentro do vestiário, nunca atuei como diretor ou vice-futebol, mas convivo com muita gente que esteve lá. Esses homens vivem quase que uma solidão, porque passam muitas horas em hotéis, em concentrações, em pré-jogos, de muita tensão, de muita responsabilidade, de quase uma exaustão emocional, psicológica. E eles precisam de alguém que tenha corresponsabilidade profissional para dividir isso. Até para chamar. O que você acha? Atenção, o que está acontecendo, por que tu fez isso? Exatamente. Aqui, ó, o VAR vai resolver quando olhar. A lógica é o seguinte: o futebol copiou uma ideia que o futebol americano usa. Qual é a regra do futebol americano em relação... Todo gol, toda jogada de gol lá é revisada. Ponto. Regra número 1. Segundo, o treinador do time pede revisão. E se ele tem lá 3, 4, 5 oportunidades, ele vai queimando tempo, ele vai queimando possibilidades. Então ele pede a revisão, ele tem direito à revisão, ok, segue o jogo, vamos embora. Ele pediu para trancar o jogo, pediu para prejudicar, ele tem uma punição, ele perde a possibilidade de pedir um tempo. Nós não temos isso no futebol, tínhamos que encontrar um outro mecanismo. Mas tem que, se o Tite reclamou não sei o que, ele vai lá e diz assim, eu quero revisão. Aí eu vou perder 1 minuto de prorrogação, não sei, achem a fórmula, não é a minha. Mas enquanto for de um sujeito fora, como diz aí, lá na Rússia, os caras estavam em Moscou, cuidando não estava sentindo o calor do campo, estavam em Moscou. O juiz esse do jogo da Costa Rica, ele bate boca com o árbitro de vídeo que ele não vai revisar. Ele diz, não vou revisar, não sei o que, e segue o jogo. Mas o juiz do jogo com a Costa Rica, o lance envolvendo o Brasil, foi o pênalti que ele marcou no Neymar e volta atrás, né? O VAR anula o pênalti que ele marcou no Neymar. Não é no jogo. Eu acho que é no primeiro jogo, com a Suíça. Não, o jogo que ele marca o pênalti, quando nós vamos fazer o gol lá nos 45 segundos do tempo. É com a Costa Rica. É nesse jogo. Ele marca o pênalti e aí o VAR diz, olha, não foi pênalti, revisa. E aí ele desmarca o pênalti do Neymar. Mas tem uma outra jogada que ele fica batendo boca. Então eu acho assim, quer tornar o processo transparente, joga a responsabilidade pro treinador ou pro dirigente que vai pro banco, para alguém, para decidir, e aí arca com uma penalidade se o cara fez a coisa de má fé, ou para tumultuar, ou para atrapalhar. Mas aí tem um outro lado, né, Caberlon? Pegando o esporte americano, o futebol americano como exemplo, a comissão de arbitragem toma uma decisão, o árbitro liga o microfone e ele fala, a decisão é tal. Agora no futebol os caras decidem lá na cabine e convence o cara ali, ninguém sabe de nada. Ninguém sabe como é que é a conversa. Melhorou, mas está confusa.
o caminho é bom, só que precisa tornar ele mais claro. Se o modelo do futebol americano é o ideal, eu não sei, mas a minha visão tem que ser mais transparente o processo. Ele decidiu a Copa do Mundo, né? O VAR decidiu a Copa do Mundo. O pênalti a favor. A falta que ele podia intervir, ele não tem autoridade para intervir. O que não foi falta. O árbitro interpretou como não pênalti, ele deu pênalti. Né? O VAR deu pênalti. Né? E depois teve um outro lance que ele também ficou favorável à França. Então, contestam esse outro lance que seria favorável à França. Alguns contestam que, além de não existir falta no primeiro gol, existiria um impedimento do jogador da França. Aí. Só que tem um lance, um ângulo atrás do gol, e é o lance que os analistas de arbitragem usaram, que o jogador da Croácia está com o pé atrás do jogador da França. Então, com o pé atrás eu estou com eles todos. Não, mas é que o pé do jogador da França, pegando em relação à linha de fundo, o pé do jogador da Croácia, está mais próximo da linha de fundo do que do jogador da França. Daí quem seria esse então dirigente? Ele não estaria... Quem seria esse dirigente? Na CBF? Tem que ser um grandão. Não sei. Mas quem que é grandão que não está preso? Tem que botar, mas não... O Kalil Sebe virou o Kalil Sebe. O Kalil lá é o Alexandre Kalil. Kalilzinho vai bem. Eles podem Alexandre Kalil virou prefeito. Eles podem buscar um grande dirigente de um clube. Existem pessoas... Vou assim dar um exemplo, tá? Obviamente, fazendo uma retrospectiva e voltando alguns anos atrás. Vamos dizer, volta 20 anos atrás. Dr. Koff foi chefe da delegação. Fábio Koff, era o que eu ia dizer agora. Então, o nome da estatura do Fábio Koff. Naquela Copa tinha Zagallo experiente, Zico e Fábio Koff. E vou te dizer, a nossa lata estava sempre cheia. Eu falava com o presidente Fábio Koff todos os dias. Exatamente. Então uma figura dessa estatura, desse porte, esse vai ser o... A contribuição que o Dr. Fábio deu para o futebol brasileiro, para o Clube dos 13, naquela época, que poderia ter sido... Imagine se aquilo que ele pensou, que ele articulou, tivesse efetivamente acontecido, aonde nós estaríamos com o nosso futebol hoje, sob o aspecto de organização, etc. Né? Então, tem pessoas, sim, dentro do país, dentro do futebol, para nós não falar só vamos dizer que nós estamos falando dos caras do Grêmio, o próprio Fernando Carvalho, eu acho que tem pessoas dentro do futebol aqui, no Grêmio Internacional, por exemplo, e tem outros dirigentes no futebol brasileiro que poderiam ser esse teto. O Carvalho, a primeira coisa que vão dizer que ele é empresário. Não, mas tá bom, ele é empresário, tá, ok. Então mas eu não estou sugerindo o nome dele. Sim. Até porque falei o nome do Dr. Fábio, o Dr. Fábio faleceu, não poderia ser. Mas quero dizer que existem dirigentes... Presidente Romildo, por exemplo. Por que não? Por que não? Uma pessoa fazendo uma... Olha o Grêmio, eu não sou gremista, sou torcedor do Caxias, todo mundo sabe, mas olha o Grêmio de, sei lá, os últimos 6, 7 anos, eu não sei quando ele assume, mas enfim, 2015, olha a transição que ele herdou o processo do Dr. Fábio, seguiu, melhorou, aprimorou. Olha o Grêmio. Fez a limpeza que precisava fazer e chegou onde? Vamos fazer um intervalo, depois tem os melhores momentos de Grêmio 2, Atlético Mineiro 0. Tem um pedaço da entrevista do Romildo Bolzan Júnior e a homenagem da Roma também, se der tempo, senão a gente coloca amanhã, a despedida do Alisson e tudo mais, a direção agradecendo que ele não forçou a barra em momento algum, teve uma conduta legal e fez até um apanhado das principais defesas feitas pelo Alisson. Vamos ver se ele sabe fazer milagre, né? Claro que tem a ótica da Roma aí, né? Deve ter separado alguns lances bem difíceis, né? Mas também no DVD até eu sou goleiro, né? Tu quer dizer que ele não é goleiro? Não, eu não estou dizendo... Os goleiros é 500 Não, eu só tô dizendo que DVD não serve para parâmetro. Eu concordo que ele é um baita goleiro, mas não dá para usar como argumento. Vou te dizer DVD não dá. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Depois que chamou ele de bundinha, tu queria o quê, né? Ia vir a volta, né? Viu? Cobrou. Já voltamos. Em quinto lugar, após os resultados de ontem, o Inter enfrenta o Atlético Paranaense às 21h na Arena da Baixada. Se vencer, assume a terceira posição do campeonato, apenas 2 pontos atrás do líder Flamengo. Mas tem que ganhar o jogo. Se empatar, fica com a mesma pontuação do Grêmio.
Inter defende uma série invicta de 8 jogos sem perder. Equipe definida com Danilo Fernandes, Fabiano, Danilo Silva, Cuesta e Iago. Dourado, Edenilson, Zeca, Nico Lopes, Luca e Potker. Equipe essa já confirmada oficialmente há alguns instantes pelo Inter. Então. Volante Patrick suspenso não joga. D'Alessandro permaneceu em Porto Alegre, fase final de recuperação de entorse no tornozelo. 3 jogadores dependurados: Fabiano, Luca e Potker. Caso levem cartão na partida de hoje, não enfrentarão o Ceará na próxima segunda-feira. Lisca doido vem aí. O Clube Paranaense é apenas o 19º colocado na competição. Na última segunda foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro ontem, assumiu a 4ª posição no Campeonato Brasileiro com 23 pontos, apenas 4 atrás do líder Flamengo. No entanto, pode ser ultrapassado hoje pelo Internacional. A partida marcou o reencontro de André com as redes após 900 minutos e os retornos de Jeromel, que estava há 66 dias sem atuar, e Douglas, que não participava de uma partida oficial desde 5 de fevereiro de 2017. Próximo compromisso gremista, domingo, 16 horas, no Rio de Janeiro, contra o Vasco. Para a partida, o técnico Renato Portaluppi não vai poder contar com o capitão Maicon, que levou o 3º cartão amarelo no jogo de ontem. O Liverpool anunciou oficialmente a contratação de Alisson. A Roma receberá a quantia de 62 milhões e meio de euros pela cessão do goleiro da seleção brasileira, mais 10 milhões de variáveis que vai recebendo ao longo dos anos. Hoje tem, já jogando, Chapecoense e Bahia, Maurício. 0-0. Cruzeiro e América. Igualmente 0-0. E o lateral direito Norberto do América teve um problema e o Ricardo Drubs que colocou o Ademir, que é um atacante, tá corajoso. E marcou agora o gol com o Christian. 1-0 América. 1-0 América. Tava com 30% de posse de bola. Hoje o Coelho demorou mais, porque o Coelho é bem ligeirinho. Aos 31 do primeiro tempo, marca o gol com o Christian. Vasco e Fluminense. Falha do Dedé. Vasco e Fluminense, 8 da noite. Já começou também. Santos e Palmeiras, 8 da noite, começou também. O último a iniciar vai ser Atlético Paranaense e Internacional. Os jogos das 8, ambos 0-0, 2 minutos de bola rolando. Flamengo 27, São Paulo 26, Atlético Mineiro e Grêmio 23. O Grêmio por pontos já está em terceiro. Internacional 22, é o 5º colocado. Palmeiras 19, Corinthians 19, Sport 19, Cruzeiro 18, Botafogo 17, Vasco 15. Vitória 15, e aí vem a turma que briga para não cair. Fluminense 14, América que está indo a 17 agora, Chapecoense 14, Santos 13, mas o Santos tem 2 jogos ainda para recuperar, o de hoje e mais um atrasado. Bahia 12, Paraná 10, Atlético Paranaense 9 e o Ceará, que recém ontem conseguiu a primeira vitória, 8 pontos ganhos. Já voltamos. Já voltaremos a falar de Grêmio. REC, acho que a Copa mostrou que o Alisson não é tão espetacular como alguns queriam. O transformar num novo Buffon. Ele é um grande goleiro, mas não é espetacular. Goleiro Courtois, da Bélgica, é muito melhor que o Alisson. Fez alguns milagres contra o Brasil. Anderson não era nem para chegar contra o Brasil, porque o Courtois foi um desastre contra o Japão. Mas que é um baita goleiro, ninguém duvida, né? Ninguém duvida. Contra o Japão ele falhou e falhou feio. Falhou feio. Quase tomou um gol contra, ele segura a bola com o pé e quase escapa dele a bola. Deu a sorte da virada nos acréscimos, porque os japoneses foram para cima quando era para levar o jogo para prorrogação. É isso aí. De Arrascaeta empata para o Cruzeiro 3 minutos depois, 35 agora do primeiro tempo. Cruzeiro e América 1-1. Os demais jogos 0-0. O João Paulo de Gravataí, toda hora tem uma novidade, tem alguma possibilidade do Bruno Cortez sair do Grêmio. Essa aí eu não ouvi nada. Ele quer vender o time inteiro do Grêmio, pô? Isso deve ser colorado, então, né? Quer desmontar. É interessante que. Brincadeira. Só antes, Paulo, para não te interromper, o Lucas Lima abre o placar. Santos 0, Palmeiras 1. O João Desteg dá pau todo dia. Diz 3 gremistas no programa falando mal do Alisson vão criar berruga na língua.
Deus não te ouça. Eu não fiz nenhum comentário sobre o Alisson. Não falou nada, o Paulinho tá... Ele tá falando 3 gremistas, é o Cabernet. Não, me inclui fora dessa. O Cabernet não falou nada também, o Maurício também não falou. É bom, já. Eu só falei... Tu fez um gracejo infeliz. Eu falei que em DVD até eu sou goleiro. E fui campeão da Copa do Mundo Escolar em 2002. Eu não vou fazer comentário, eu vou dar um depoimento, se você me permite. Eu tive num jantar, amanhã deve fazer sexta-feira amanhã faz 15 dias em Bento. E quem foi nesse jantar, foi nesse período da Copa, foi o Marcelo Groy, que é um figuraço, né? E sentou do lado do presidente na minha frente. E eu tinha muita curiosidade de saber dele como é que foi aquela defesa contra o Barcelona lá em Guayaquil. Se aquilo foi ato de reflexo, de intuição, se aquilo ele fez deliberadamente, né? E aí eu acho que vem... diante de uma pessoa aqui que viveu o vestiário, que viveu o futebol, que é o poder de concentração. Ele disse que o Renato disse para eles no intervalo, nós estamos ganhando o jogo de 2-0, eles vêm agora do intervalo para tentar fazer um gol nos primeiros minutos. Se eles fizerem um gol, eles vão incendiar o jogo. Isso vale uma Libertadores da América. E eles vieram realmente, tirando os primeiros 10, 15 minutos, eles deram... Bom, aí eles estão todos muito focados. E ele viu quando a bola veio centrada do lado esquerdo, passou, ela veio alta e ele viu alguém correndo, que ia saltar com o Cortez, eu não me recordo, ou com o Kahneman, e ele sentiu que a pessoa poderia ganhar. Mas tudo é muito rápido. E ele saiu para aquele lado. E ele realmente, quando ele saiu para o lado, ele viu que o cara cabeceou para o outro lado, que foi onde entrou o ex-atacante internacional. Ariel. Ele não chegou a ver que era o Ariel. Ele viu aquele vulto grande. E aí, qual foi o raciocínio dele de imediato? Ele viu que aquele homem ia entrar. Ele disse, eu vou tentar fazer uma ponte para bater nele, para chegar junto com ele, para abafar, não deixar ele chegar na bola, ou enfim, né? E aí, é como dizer, ele, dali para frente, tudo foi instantâneo. Sim, então, como ele podia ter um choque com um homem muito grande, ele foi como se fosse entrar para dar um soco, para entrar muito firme, para não se pisar. Por isso que o cara, quando deu aquele estouro, ele estava com os braços super esticados e ele viu também, e ele disse que caiu no chão, e ele só foi ver a bola realmente quando ele estava no chão, que ele muito rapidamente, com a bola estava pertinho dele, ele não deu tempo de reação do jogador. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Ontem vocês viram as defesas do Cássio. São defesas de muito reflexo. Maravilhosas. Exatamente. Viu uma defesa com o pé ali que eu vou dizer. E ele estava trabalhando com o mesmo preparador de goleiros. E o que eu quero dizer com isso? Que aquele lance do Marcelo Groy, um lance de extrema felicidade, mas isso, quem acompanha os treinamentos, né? É trabalho, é treinamento, é reflexo, é agilidade, é impulsão, né? É capacidade de reação. Então, certamente o Alisson também tem essas virtudes, né? Mas... o Alisson no Internacional foi muito bem. Né? Então aí é que vem o que ele diz sobre toda essa... Por que ocorre? Uma Copa do Mundo é 7 jogos. Tu tem que ter rendimento e performance em todas as partidas. É isso aí. Até tu resolver a partida. Depois que tu resolver a partida, desacelera. Tu tem que estar preparado para o próximo embate. Né? Que foi o que a França fez. A França ia lá e fazia um golzinho e se recolhia. Segurava e saía na velocidade do Mbappé. A França contra a Argentina, estavam dando os doces, já estava muito mal. Quase que entrega a rapadura. Estava 4-2, virou 4-3 e quase tomaram gol. Mas a França marca 1-0, relaxa, toma a virada e depois faz a natural. Em futebol, estou aqui diante de homens experientes, confiança, autoestima é fundamental. Isso tu vai criando com o decorrer da competição. Né? É óbvio. Mas eu lamento que o Brasil estava crescendo. Eu acho que só por isso que eu acho que no intervalo ali o Tite tinha que botar o Douglas Costa, e seja o que Deus quiser. Tinha que tentar dar um sangue novo. O Douglas Costa foi o melhor jogador brasileiro na Copa. Tinha que ter escalado o guri o Fernandinho? Jesus. O Gabriel Jesus. Não, já vinha mostrando que ele estava com uma autoestima. Tu falou 3 vezes a palavra, né? Segurança, personalidade. Bota o outro que estava cheio de amor para dar. Mas aí tu tira um passe do Neymar. Que chega as grandes personalidades. Meu amigo, bom, aí falta... Os grandes dirigentes de futebol que têm
autonomia, tem estatura para chegar no treinador e dizer aqui, estofo, como por esse caminho tu vai morrer. Vamos morrer, né? Isso. Vamos morrer. Ou muda ou vamos morrer. Mas aqui, ó, eu sei, dirigente chega e diz assim, ó, tu quer ir por esse caminho, eu não vou te defender. Ah, sim. Não, agora, se aí, tu quer... aí é sacanagem, porque vai vir de volta mas ligeirinho. Mas quando o cara começa a ficar teimoso... Bom, aí tu troca o treinador. Não, mas ali pode ser a última chance dos dois. Pode ser um aviso, né? Ó. Já voltamos. Madelomba, casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira, financiados pelo Minha Casa Minha Vida, ou direto, as casas de madeira no caso são financiamento direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba, maior qualidade, melhores condições, as casas são joias. Para maiores informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709, o telefone está na tela, mas eu repito, 98631-7709. Fala com o Fernando, liga agora, Madelomba Casa e Construcão.com.br. Casas maravilhosas, né? Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site Saiba Mais, centraldimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 3466-6133, fache.com.br. Diga, Maurício. Quando a gente fala de algumas transferências no mercado internacional, às vezes é difícil de mencionar o quanto um grande jogador representa para um clube. A Juventus anunciou hoje à tarde que 3 dias após a chegada do Cristiano Ronaldo, mesmo com um aumento de 30% nos valores, vendeu todo o carnê de ingressos para a temporada. Então contrato Cristiano Ronaldo aumenta 30% e vende tudo em 72 horas. O Liverpool tinha um goleiro frangueiro, podia espantar o público, né? E aí contratou um goleiro que foi destaque na Roma, que chegou e tal. Será que vai ter um efeito tão bom assim? Eu acho que o Liverpool já deve ter o carnê do campeonato vendido, vai melhorar. É que é pela cultura, daqui a pouco. Né? O Alisson não é um jogador que chega a aumentar o valor do carnê. O Neymar, quando vai para o PSG, aumenta o valor. Certo. Mas não, o Alisson acho que não chega tanto. Eu não me lembro da quantidade, mas o Real Madrid vendeu no primeiro dia que ele chegou lá 50 mil camisas. Não mais? Ou mais. Não foram 500 mil? 500 mil, 500 mil. A Juventus, no caso, com faturamento de 100 e poucos a Juventus milhões em Milão estava vendendo uma camisa a cada pouco segundo. Em Milão, que não é nem... Mas é o Cristiano Ronaldo. Os caras não gostam deles, né? É o Cristiano Ronaldo. Em Milão não gostam. E não gostam da Juve. Não, exatamente. Não, ela tem 2 times fortes. O Liverpool vendeu o terceiro goleiro hoje por 60 milhões de reais já. 12 milhões de libras vendeu o terceiro goleiro. O terceiro, vê que é outra realidade. Para eles não é tanto dinheiro, a gente acha que é o fim do mundo, mas não é. Para eles é pouco. E falando... Quer dizer, só falta 200 milhões agora para eles buscarem o que eles investiram no ar. Porque tem agora o fair play também, né? O Vitor Bueno, meia, está saindo do Santos, está confirmado isso pela diretoria do Santos. Vem o Derlis Gonzalez do Dinamo Kiev, vai o Vitor Bueno e vem o Derlis Gonzalez.
A troca já está sendo acertada entre as equipes, já faltam apenas alguns detalhes burocráticos e o Cruzeiro teve 2 gols anulados. Está 1-1 o jogo com o América Mineiro, mas já poderia estar 3-1. Vamos ver a despedida do Alisson aí. A Roma fez uma homenagem pro Alisson, que aí tem imagens do Alisson, né? E tem defesas do Alisson também. Essa aí é uma defesa mais arrojada, que é característica dele de sair do gol, né? Por baixo, né? Por cima, alguns dizem que ele não saiu contra a Suíça, né? Um toque de letra, uma defesa em treino. Maurício, tu acha que por ele ser um cara bonito ajudou a pegar preço? Olha, pode ajudar a atrair o público feminino para o estádio. Mas tô falando sério. Tem tanta gente que fala em marketing. Nós temos lá o Chicão Tofani. Pro Chicão, chama de fashion. É bonito. O programa Futebol Fashion do Chicão Tofani foi inspirado no Alisson. Foi o segundo jogador mais bonito da Copa. O primeiro foi o Piquet. E não é primazia na seleção, nós já tivemos o Leão, né? Leão. Perna mais bonita, não foi? Aquela vez que elegeram. O Piquet falhou na Copa. Mas o Piquet falhou, então. Não, estou dizendo que se ajuda a vender coisas, né? Imagem. Ajuda a ter produtos agregados, né? Eu sou um cara que as pessoas assistem Cadeira Cativa por causa que eu sou um cara bonito. Uma que me interpelou hoje no posto de gasolina, viu, Rec? É um casal, na verdade. Os dois trabalham no posto Buffon, aqui na BR. A Marlene e o Antônio estão nos assistindo no Guajoqueiras. Ela disse que gosta muito do Rec e dos comentários. Né? Muito obrigado. Então, tá. Mas não falou da beleza? Não falou da beleza. Ela não gosta. Da beleza e da cantoria ela não falou. Amanhã a senhora muda o... manda outro recado. É isso. Vamos aos melhores momentos do Grêmio, que ganhou 2-0 do Atlético Mineiro. O primeiro tempo dá a impressão que foi difícil, mas só deu Grêmio, né? Terminou 0-0, mas só deu Grêmio. Vamos falando aí, Paulinho, Caberlon, Maurício. O Grêmio dominou a partida. O Grêmio não precisou daquilo Essa bola, por exemplo, não entrou porque não quis. O Grêmio não precisou nesse jogo daquilo que todo mundo está usando na moda, a expressão do saber sofrer. O Grêmio não precisou sofrer em momento nenhum, né, Paulo? Não, realmente nós fizemos um excelente primeiro tempo. Poderíamos ter feito 2-3-0 no primeiro tempo. Primeiro o resultado seria justo, né? Primeiro chute a gol do Atlético, né? Desculpa. Mas não fez defesa o... Eu estou muito ansioso, Rec. E acho que será um jogo realmente extraordinário para assistir Grêmio e São Paulo. Porque eu quero ver se o São Paulo... Por que ocorre? O próprio Atlético ontem tentou, no início do jogo, ele tentou ver se conseguia ocupar melhor os espaços do campo. Ou pelo menos ter o contra-ataque. E ele não conseguiu nem o contra-ataque. Não conseguiu, não. Tá? O gol é ali, ó, no primeiro pau. É muito parecido com a jogada do gol da Bélgica. Bem cobrado. Rápido mesmo. Bem cobrado, né? E ela sobe e cai na... bem cobrado. Não, é treino. Alguns dizem que o VAR daria falta do Jeromel ali, porque bateu no goleiro. E hoje eu ouvi críticas à atuação do Luan. Mas só a participação nesse gol aí... Foi o Luan que cobrou escanteio? Foi. Pois é. Falou, né? Mas ele erra o pênalti, né? O Luan é um extraordinário jogador, flutua pelo campo todo, organiza. Obviamente que o Luan, às vezes, ele carrega um pouquinho a bola, um pouquinho... Conduz um pouco demais, né? Que é normal. Mas ele conduz porque é normal pelo talento que ele tem, pela categoria que ele tem e sempre procurando virar o jogo, né? Porque, na realidade, ele é um... Não cobrou mal, não. Ele cobrou bem, desculpa. Bata bem no canto, errou, foi no pau. Mas ali, o goleiro não chega nunca, né? Primeira bola que ele chuta no poste de pênalti. Um pouquinho pro lado... Deixa eu mandar um outro alô aqui pro Josimar e a Tenise, que assistem todos os dias o programa. Ele que é da Estofaria Gaúcha aqui de Canoas. E... a esposa estava de aniversário o dia que ele pediu alô e eu me esqueci. Mas tá bem, abraçado com algum atraso. Nós não podemos deixar de mencionar hoje, dia do futebol, dia do aniversário do Rio Grande, né? Que ganhou de presente a possibilidade de voltar para a Série B do Rio Grande. É verdade. A divisão de acesso. Que bobagem fez o Gaúcho. O vovô. E o Rio Grande tinha perdido um jogo de 7-1. 7-1 para o mesmo Gaúcho. Primeiro clube de futebol do Brasil. Por isso que surtou o Gelson Pires, quer dizer, o técnico se mata dentro de campo, não tem ninguém que controle a burocracia no Gaúcho Passo Fundo. Aí estão fazendo um estádio. Por que não contrata um estagiário que mexa num computador, que
que pegue com um técnico que tem alguma experiência, me ensina como é que não é, pega um dirigente das antigas, liga para o Noveleto, liga sei lá para quem, mas não faz. 2 anos seguidos que o Gaúcho faz papagaiada. O ano passado foi aquele... O técnico só é o Gelson Conte, o Gelson Pires era o Gelson Conte, eu falei. Gelson Pires. Gelson Pires foi dirigente do Inter. Gelson Conte jogou no Internacional, foi campeão da Copa do Brasil, estava naquele elenco do Antônio Lopes. Veio ele, o Leto e o Everton Giovanella, lá do Lajadense. 82, né? 92, desculpa. O João Paulo, deixa eu ver, de Gravataí. Não, isso aí... Thiago Silva faz um gol de pênalti, não é isso? Foi. Foi. Ele estava vendo o jogo do Flamengo, disse que alguém que estava transmitindo falou do interesse do Flamengo no lateral esquerdo. Bruno Cortes. Não, ele vai vender logo para o adversário. O Grêmio só tem o Bruno Cortes. Isso aí, antigamente, acontecia muito quando ele jogava no interior contra a dupla Grenal, na véspera. Pois é, mas é engraçado. A dupla Grenal sempre tinha interesse. Isso é muito velho, ele não cola mais, amigo. Deixa, esse cara tá a serviço do Flamengo, não do Grêmio. Por falar em lateral e lateral esquerdo... Chamaram de Albert Einstein. Tá bom, obrigado. Mas também diz que é o Juan Mujica. Parece que a inteligência é a mesma, tá vendo? Não, muito obrigado. Que é isso? A genialidade é próxima. Não. Tem um aqui que diz que eu estou fedendo a gremista, o Michael de Alvorada. Calma. Porque tu não me engana. Tu não me engana. Hoje é o dia de eu babar e puxar o saco do Grêmio. Não. Se tiver que puxar o saco, se tiver que criticar, já me conhece há tantos anos. Vamos lá. A gente está aparecendo ali na transmissão do Chuchuzinho no Instagram também. O Chuchuzinho está compartilhando. Curte todas as nossas fotos do programa também. O Grêmio está próximo de anunciar o Juninho Capixaba, lateral esquerda do Corinthians, vem por empréstimo. Deve anunciar nas próximas horas. O Grêmio está precisando também de quantidade. Vamos ver se ele tem qualidade, mas ele começou o ano como titular. Já foram 3 laterais esquerdos já o Corinthians esse ano. Vamos assistir um pouquinho do presidente Romildo? O que acontece é que o Grêmio tem um planejamento administrativo, tem um planejamento de clube. Futebol é a finalidade do clube. Nós jogamos para vencer, mas não jogamos para ser irresponsáveis. Então o clube tem também uma situação de absoluto planejamento de todos esses recursos. Nós já sabemos o que vamos fazer. E nós vamos priorizar nesses recursos porque já compramos o André, já compramos o Marinho, mantivemos a valorização do plantel internamente, e queremos permanecer com esse grupo e talvez, excepcionalmente, podemos ter mais um ou outro jogador. Posso anunciar? Ainda não, tá bem. Deixa para depois, mais adiante. Então, o que eu quero te dizer? Quero te dizer que o Grêmio vai priorizar nos recursos que recebeu cada vez mais a equalização e a nossa capacidade de investimento e a nossa capacidade de gerir um clube absolutamente estável e autossuficiente. A grande parte dos recursos que o Grêmio vai receber do Arthur, claro que tu visa a manutenção, tu visa tudo isso, mas será para a diminuição dos nossos encargos financeiros, manter um mês autossustentável e isso criar uma condição de capacidade de investimento mais adiante, sem perder a capacidade de competição, que é o que o Grêmio tem feito toda a vida. Apostando na base, esperando o rendimento desses jogadores, tendo jogadores que a gente trouxe aí, vários jogadores que estavam, parecem em fim de carreira, mas ainda com muito gasto para dar, com muita vontade, daí recuperando suas carreiras aqui no Grêmio, dando os resultados necessários, e esse é o raciocínio da competitividade, mas os recursos que o Grêmio já fez com a venda do Arthur, grande parte deles serão utilizados para cada vez mais viabilizar a nossa capacidade de autossustentação e também de diminuir o nosso custeio financeiro. Esta é a prioridade que nós temos hoje. Aí vai dizer, mas não vai investir no futebol? Ou vocês pensam que nós não estávamos contando com alguns recursos de venda de jogadores para comprar o Marinho, para comprar o André e talvez para ter mais outros jogadores? Claro que sim, mas dentro daquilo que o Grêmio sempre fez. Os pés no chão, razoavelmente colocados, dentro de um processo justo que não comprometa o clube e que nós sabemos da perspectiva e do potencial que temos com as contratações que fizemos. Então o conceito é mais ou menos esse, Elber. Está aí o presidente visivelmente ficou injuriado, incomodado com a invasão do Barcelona aqui, levando o jogador na mão grande. O Barcelona ameaçou de pagar só os 4 milhões, jogou sujo com o Grêmio, porque é o poder econômico. É o poder econômico. É que não passa essa parte da entrevista, né? Mas ele ontem fez um desabafo, porque eles querem um sentimento, até eles são um sentimento, e eu falo com isso com muita transparência.
Ele é um homem com uma formação, né? E eu fico suspeito para falar, enfim, mas ele disse que quando assinou o contrato e fez a negociação, ele também fez no negócio apalavreado, no fio de bigode, né? E ele esperava que isso fosse realmente cumprido, né? E obviamente que isso também foi anunciado, com a responsabilidade nacional dele, de presidente, nós com seus companheiros, de que o Arthur permaneceria conosco até dezembro ou janeiro de 19, não é? E aí você tem razão, realmente a negociação tomou um outro curso. Então é aquilo que ele diz, economicamente, financeiramente, nós fizemos um excelente negócio, o negócio foi bom para o rapaz também, que é um excelente jogador e uma personalidade também muito distinta, né? Mas claro que nós ficamos, principalmente o presidente, ficamos um pouco enjoados, né? Menos mal que o Grêmio deu uma resposta rápida em campo ontem, né? Porque havia, não dúvida, mas é que o Maicon estava baleado. O Michel não conseguiu se recuperar. O Jair podia ter ido para o Santos. Tinha uma interrogação. As pessoas tinham como vai resolver? Né? Essa era como que vai substituir um jogador de qualidade diferenciada, né? Como que vai encontrar a solução para isso? E aparentemente encontrou, né? Cabelão, só por curiosidade, deve ser minha e de muitos. O Zico, aquele que jogou no Caxias, ficou no México. Ficou lá muitos anos. Ficou no México e não voltou mais. Ele está lá ainda? Está lá ainda. Mas não pode estar jogando ainda? Não. Isso foi em 91. Não joga mais. Não, ele fez família anos. E ficou e... deve estar com 48 anos. Possivelmente. O tempo passa para todo mundo, 48, não é só para mim. 50 anos, possivelmente. Ele tinha 21, 22. Um jogador diferenciado, mas lá ele se encontrou. Na época que ele jogava com a gente, ele não conseguia... não conseguia. A personalidade dele não ajudou ele muito aqui, mas tinha muita bola. E aí, lá no México, ele encaixou bem, fez família e ficou por lá. Olha assim, isso aí é marketing. Eu não sei quem foi que teve a iniciativa, isso é inteligência. O Grêmio mandou as camisetas pelo Douglas Costa para entregar para o Dybala e para o Cristiano Ronaldo. O Douglas Costa postou como se ele estivesse comprando as camisetas para levar para os seus colegas, para o Cristiano Ronaldo e para o Dybala. E aí isso é uma montagem, porque ele não voltou. Sim, isso é a montagem. Mas ele já está imaginando os caras... A foto que está ali atrás, que tem os @Cristiano, @Douglas Costa e o @ do Dybala também, é uma foto do Instagram do Douglas Costa, que ele posta dizendo, tô levando esse presente para eles. E aí os torcedores nas redes sociais pegaram a foto e colaram já com a camisa. Estão disseminando. É legal isso aí. Isso é uma iniciativa inteligente. Mas se for do Douglas Costa, ele é muito gremista, né? Ele vai a tudo que é jogo do Grêmio. Mas você vê como é importante, Rec, essa relação de você, quando tem que abrir mão de um jogador, como foi o caso do Arthur agora, ou do próprio Douglas Costa, que essa relação perdure. Que você deixe os vínculos, deixe as raízes, né? Porque olha a importância, todos, um moço como ele, que foi praticamente um dos melhores jogadores do Brasil na Copa, nós estamos há uma semana do seu encerramento, e ele estava ontem ali, né, com o fardamento do Grêmio, dizendo que pretende voltar e jogar, e está de férias, né? E isso certamente... Compensação tem outros que saem pela porta dos fundos. Exato. Agora... Vamos por um que saiu pela porta dos fundos, o Ronaldinho. Quem está seguido aqui também... Mas é cria do Grêmio. Quem está seguido aqui também, assistindo jogos lá, ali muito perto de nós, é o Lucas. O Lucas Leiva. O Lucas Leiva não quer voltar, né? O Lucas Leiva diz que prefere deixar a família lá do que vir correr riscos aqui. Que pena, né? Um país tão bonito como o nosso. E aí quando ele fala isso, aí ele pensa, não, vou fazer diferente. Aí acontece o que aconteceu com a mãe do Tyson, por exemplo. Diga... Que bobagem. Não, obrigado pelo convite. Sucesso para nós. É isso aí. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecer o Cabelão de Caxias do Sul. O Cabelão que nos trouxe a notícia confirmando, não vai jogar a Copinha ou Caxias, né? E o São José parece que está confirmado, não vai jogar também. Também não bem ligeirinho pro Cabelão. Eu no sábado à noite, antes do Caxias jogar essa palavra que foi definitiva e decisiva, eu vi uma declaração do vice-presidente de futebol dos senhores lá. Um rapaz muito articulado, uma entrevista muito boa. Mas eu senti na entrevista que ele estava colocando como se fosse questão de honra. Era uma questão, e o senhor sabe que no futebol esse tipo de pressão... Não dá. Aí não... Valeu, até amanhã, 13h.